serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou nesta terra sem um mapa para seguirmos. Estávamos, ó Deus, perdidos nos nossos delitos e pecados, e salvos em Cristo, Senhor, tu concedeste-nos a oportunidade de termos na Bíblia esse mapa seguro para o céu. Que tu estejas fazendo, Senhor, com que esta palavra penetre profundamente nos nossos corações, e que eu, que agora vou pregá-la aos meus irmãos, possa fazê-lo com temor na tua presença. Que teu Espírito Santo fale por mim, fale a mim e fale também aos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Podem sentar-se. Eu sou do tempo em que os pastores davam títulos aos seus sermões. E eu resolvi chamar esse sermão por um título que até agora me incomoda. O título desse sermão é Reforma Protestante. Diga não para a festa. Diga não para a festa. E nós vamos começar pensando nesta noite, meus irmãos, o que é que nós temos feito para o reino de Deus? O que é que nós temos feito para o reino de Deus? O que é que eu, como cristão, como protestante, como reformado, tenho feito pelo reino de Deus? Amanhã, dia 31, nós celebraremos os 494 anos da Reforma. Mas eu pergunto a vocês se de fato, meus irmãos, há motivos para nós celebrarmos depois de 494 anos. Na verdade, a Reforma lança a nós o desafio de sermos hoje também reformadores. A prática da igreja reformada é ser uma igreja que está em constante reforma. De nada adianta nós sermos uma igreja que olha para o passado, mas que não se reforma também no presente, sobre a autoridade das Escrituras e inspiração do Espírito Santo do nosso Deus. Diante dos 5 pontos norteadores da reforma: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, glória somente a Deus. Diante desses 5 princípios, cabe a nós sermos uma resposta aos desafios do nosso tempo. Admirar a coragem de Lutero, admirar o zelo de João Calvino, a ousadia do arcebispo Thomas Cranmer, não fará diferença alguma no nosso mundo, se nós não formos, como eles também, reformadores. Para isso, meus irmãos, nós precisamos urgentemente buscar as nossas raízes. Existe uma palavra que muita gente não entende, mas cuja origem, cujo sentido original é um sentido verdadeiro. As pessoas às vezes distorcem essa palavra. É a palavra radical. Nós temos que ser radicais, porque radical é aquele que tem raiz. E se nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos quem nós somos e não saberemos para onde nós iremos. Temos que buscar, meus irmãos, as veredas antigas da nossa fé. Os desafios continuam os mesmos, porque o homem do século XXI é o mesmo homem do século XVI. Todos continuam perdidos, separados de Deus, mortos nos seus delitos e pecados, enquanto a igreja confortavelmente, sentada nos seus bancos, ergue suas mãos e canta louvores a Deus. Precisamos, meus irmãos, continuar pregando a graça de Deus. Precisamos continuar pregando sua fé. Precisamos continuar pregando suas Escrituras. E precisamos continuar pregando que só Deus é digno de toda glória e louvor. Esses
Esses princípios são fonte de incompreensão. Muita gente não os entende, por isso que muita gente quer abandoná-los. O que nós temos visto é que hoje muitas pessoas estão atrás de um Deus que seja o meu empregado e que faz tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E nas igrejas reformadas, parece que os crentes têm medo de falar ou de pensar na soberania de Deus. Parece que nós temos medo de dizer que Deus escolhe as pessoas, que Deus elege, e que Ele elege não porque nós mereçamos, porque o que nós merecemos era o inferno, nós merecíamos era a ira de Deus caindo sobre nós, mas na cruz, a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho. É isso que nós temos que pregar. E isso tem nome, chama-se Evangelho. Hoje prega-se excessivamente nos cultos das igrejas cristãs aquilo que poderia ser chamado de autoajuda. Não se fala em arrependimento, não se fala em nova vida em Cristo, não se fala do senhorio de Cristo, não se fala na glória futura reservada aos eleitos. É raro nós ouvirmos hoje uma mensagem falando sobre o céu. O falso evangelho pregado hoje é baseado, meus amados, em concepções mundanas, em concepções mercadológicas e humanistas, não nas Escrituras. Os protestantes acreditavam no livre-exame das Escrituras. E quantos são os crentes hoje que fazem como eu orei aqui da Bíblia um mapa e todos os dias leem as Escrituras, fielmente, buscando ouvir a voz de Deus nas Escrituras? Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, mas quantos de nós realmente creem que tem livre acesso a Deus e busca a Deus em oração sincera? Os protestantes sempre creram e sempre defenderam a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. O mundo hoje é dominado pelo secularismo e pelo hedonismo. As pessoas estão atrás de prazer e o culto virou entretenimento. As pessoas querem a igreja para se divertir, não é para adorar, não é para louvar a Deus, é para ouvir a sua voz. A igreja cristã tem sido seduzida em muitas práticas que não condizem com o verdadeiro evangelho. E o mundo, meus irmãos, está gritando por respostas. E a resposta de Deus somos nós. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você é a resposta de Deus neste mundo. Hoje, em vez de só a graça, muitos têm pregado uma doutrina conhecida como maldição hereditária. Os filhos vão pagar pelos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. E a pessoa se converte e continua acreditando que há maldição sobre ela, quando a Bíblia nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos estão atrás hoje da chamada teologia da prosperidade. E essas coisas que se chamam teologias afastam o homem de Jesus Cristo, porque são doutrinas de medo, não são doutrinas de salvação. São doutrinas que escravizam a pessoa ao que é material e não ao que é eterno. Trazem para as pessoas angústia, trazem para as pessoas superstição e o desejo desenfreado pelas coisas desta vida. Hoje, ao invés de sola fide, somente a fé, muitos têm buscado, quando ouvem as mensagens dos pastores eletrônicos na TV, determinar o que Deus vai fazer. Determinar o que Deus vai fazer. Como se Deus fosse nosso empregado e fizesse o que os seus filhos mimados querem. E se Deus não responde do jeito que nós determinamos, nós ficamos frustrados. Só que o que a Bíblia afirma é que
faz o que Ele quer, porque Deus é soberano. E nós temos que entender que Deus é Senhor e nós apenas servos. A Bíblia afirma a soberania de Deus e afirma que é pela fé que nós nos relacionamos com Ele, porque sem fé é impossível agradar. Hoje, meus irmãos, ao invés de solo Cristos, apenas Cristo, muitos têm buscado fazer parte da igreja do pastor fulano. Você pergunta para as pessoas: de que igreja você é? Eu sou da igreja do pastor A. Eu sou da igreja do pastor B. Isso quando não vai na igreja do pastor A na segunda-feira, na terça na igreja do pastor B, na quarta na igreja do pastor C, na quinta do pastor D, né? E aí vai. Isso quando vai à igreja, não vai no centro espírita, né? Muitos vão atrás de placas, como eu já vi na internet, e eu ri a beça quando eu vi. Imagina você chegar na porta de uma igreja e está escrito lá: hoje, descapetamento total. Descapetamento total. Hoje as pessoas vão atrás de curas e maravilhas e desviam o seu olhar daquele que cura. Elas vão atrás da cura, não atrás do Cristo, que é o médico dos médicos. Elas vão atrás da bênção e não atrás de Jesus, que é o abençoador. Desviam o seu olhar de Cristo, aquele que pode fazer, como foi dito aqui hoje já, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitos estão preocupados, e essa, meus irmãos, é uma palavra que, quando foi usada aqui no Brasil, o sentido dessa palavra em inglês é maravilhoso. Mas no Brasil, essa palavra foi, desculpe a expressão, emporcalhada. É a palavra gospel. Como eu odeio, Eduardo, essa palavra usada aqui no Brasil. É show gospel, é profecia gospel, é disco gospel, e agora criaram uma, que é a pior de todas: mercado gospel. Meus irmãos, nós viramos agora consumidores de artigos gospel. Compramos discos, camisetas, livros e outras coisas mais, né? Aliás, livros é o que menos se compra nas livrarias evangélicas. As pessoas compram mais disco e brinde do que livro, né? As pessoas querem participar de shows gospel, de mega eventos que promovem denominações ou promovem pessoas, como uma por aí que está no YouTube, pisando a cabeça da serpente, porque Deus revelou a ela que ela deveria fazer uma bota com couro de anaconda. E toda vez que ela pisar no palco, ela vai pisar sobre a serpente. Essa semana eu vi um vídeo de um sujeito que recebeu a revelação de Deus, que agora na igreja dele tudo vai ser maravilha, porque ele recebeu a unção de Arão. Ele se ajoelhou na plataforma do púlpito e foram derramados sobre ele 20 litros de óleo. Já houve aqueles que queriam demarcar território, vocês conhecem essa, né? Receber a revelação de urinar pela cidade, como o leão faz, demarcar território. Vamos demarcar território para o Senhor Jesus. Ou então, meus irmãos, a coisa mais ridícula que os crentes desse país fazem é dizer: o Brasil é do Senhor Jesus. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, meus irmãos, nós não teríamos corrupção nesse país. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, nós não teríamos gente morando na favela. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, nós não teríamos essa roubalheira que nós vemos todo dia. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, este país seria diferente, porque a igreja seria sal da terra e luz do mundo. Hoje nós somos 25% dos brasileiros. Vou ensinar a vocês como fazer arroz. Nós somos sal da terra, né? Pegue um copo de arroz e 3 copos de arroz e 1 copo de sal. Põe na panela e sirva para a sua família. Que delícia de arroz, né, meus irmãos? Essa é a influência que nós, como sal da terra, sendo 25% da população brasileira, deveríamos ter.
e vem me dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ser do Senhor Jesus quando nós fizermos da porta das igrejas a nossa fronteira missionária e formos anunciar arrependimento e fé. Aí o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Muitos têm se afastado, meus irmãos, da escola dominical. Quando eu me converti, faz muitos anos, eu me lembro que a escola dominical sempre tinha mais alunos do que a igreja tinha membros. Quem é desse tempo deve se lembrar. Chiquinho, que tinha cabelo nessa época, deve se lembrar. Chiquinho, você se lembra que se a igreja tinha, por exemplo, 200 membros, a escola dominical tinha 350 alunos. Hoje, meus irmãos, é exatamente ao contrário. As igrejas normalmente têm mais membros do que alunos da escola dominical. Aí se pergunta, por que tantas seitas têm surgido? Porque os crentes não querem fazer como os bereanos e examinar as escrituras para ver se as coisas de fato são assim. Muitos pastores se consideram donos da verdade e pregam doutrinas que são suas, criações suas, e não o Evangelho da Graça. A postura da pós-modernidade é a de questionamento das verdades fundamentais da fé. Tem pastores pregando hoje nas igrejas que não acreditam na ressurreição. Aquilo é um mito. Não acreditam que a Virgem Maria era virgem. E estão pregando nas igrejas. Existem pastores que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, mas continuam acreditando nos seus gordos e poucos salários. O sacerdócio universal dos crentes tem dado espaço para pastores inescrupulosos que usurpam a sua condição, escolhendo inclusive as pessoas com quem vocês vão se casar. Não, fulano, você não pode casar com fulano porque Deus não me revelou isso. Desde quando o pastor vai decidir com quem eu me caso? Ou se eu me caso, né? E aí você vai falar assim, não, mas eu sou ungido do Senhor. Meus irmãos, as pessoas são escravizadas porque falta a elas conhecimento da palavra de Deus. E nós, os reformados, somos habilitados a pregarmos esse Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, estar sempre em constante reforma. E reformar não é destruir. Reformar é dar nova vida. Reformar é dar novo ânimo. Lutero não fundou uma nova igreja e não queria fundar uma nova igreja. Calvino não fundou uma nova igreja, assim como Thomas Cranmer não fundou uma nova igreja, porque a igreja foi fundada por Jesus Cristo, não por Lutero, nem por Calvino, nem por qualquer reformador. A igreja de Jesus Cristo, e ele a fundou quando ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo em Atos no capítulo 2. No dia do Pentecostes é que a igreja nasceu. A situação espiritual e moral da igreja hoje, meus irmãos, é tão ruim como era no século XVI. Nós temos um grupo chamado a Bancada Evangélica, que diz que nos representa. Deus tem misericórdia de nós, né? Escândalos financeiros. Mas em compensação nós temos hoje redes de TV, né? Temos universidades, temos escolas. Mas a cada vez mais para mim que sou pastor, eu vejo que a igreja do século XXI está vivendo os tempos da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Esse é o versículo interpretado da maneira mais errônea por muitos pregadores. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Muitos pregadores dizem: Cristo está batendo ao coração do pecador. Mas se você ler o texto no seu contexto, você vai perceber que Cristo está batendo na porta da igreja. Porque a igreja de Laodiceia pôs Cristo para fora. E Cristo está querendo entrar na igreja. Hoje, meus irmãos, Cristo está batendo as portas da igreja presbiteriana de Franca, da igreja anglicana reformada de Ribeirão Preto, querendo entrar. Quando houve o atentado terrorista em 2001 lá nos Estados Unidos, no 11 de setembro, chamaram a filha do Billy Graham para uma entrevista no dia seguinte. E aí perguntaram para ela: por que Deus deixou isso acontecer aos Estados Unidos? Ela respondeu: é muito fácil, nós mandamos Deus embora. Agora nós queremos que Deus volte. Deus estava fora dos Estados Unidos, nós mandamos Deus embora. E agora que aconteceu isso, nós queremos que Deus volte. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, nos mostra qual é o caminho, qual é o rumo que nós devemos seguir para reencontrarmos os trilhos da reforma e sermos hoje, eu e você, reformadores. Em Atos capítulo 20, nós lemos aí, no versículo 18, eu queria que você acompanhasse comigo algumas observações que eu vou fazer. No versículo 18 diz assim: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Nós precisamos, meus irmãos, reencontrar a luz do testemunho. Precisamos, cada um de nós, na escola, no trabalho, na família, na vizinhança, anunciarmos a graça de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos missionários e missionárias. Eu e você fomos chamados para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse testemunho deve ser dado em todo o tempo. Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer, como disseram os filhos de Samuel Doctório. Uma vez o pastor Doctório estava reunido com seus filhos, ele tinha mais ou menos uns 70 anos nessa época, era aniversário dele, e ele perguntou ao pai: pai, aliás, ele perguntou aos filhos: por que vocês são crentes? Houve um silêncio na mesa, e o filho mais velho se levantou e falou assim: pai, nós somos crentes porque tudo que o Senhor prega, o Senhor vive. Será que o seu filho pode dizer isso de você, meu amado, minha amada? Tudo que você prega, você vive. Segunda coisa, diz o versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade. Falta a nós quebrantamento, falta a nós humildade, falta a nós o mesmo espírito que houve em João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Tem que haver em nós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em São Paulo, quando ele disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu ouvi outro dia de um ministro de louvor algo que eu quase caí das pernas. Cantou maravilhosamente, lindamente, e ele estava com aquele microfoninho pequenininho aqui, quase invisível. E aí terminou de cantar, terminou o momento de louvor, ele esqueceu de desligar o microfone, entendeu? Aí ele virou para o baterista e falou assim: eu hoje arrasei, hein? O louvor desse indivíduo não passou do teto da igreja, porque ele que queria ser louvado.
O apóstolo Paulo nos diz aí também no versículo 19, que ele servia ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Quando eu me converti, meus irmãos, em 20 de dezembro de 1987, muitos não tinham nem nascido aqui, né? Muitos que foram meus alunos não tinham nascido ainda quando eu me converti. Eu saía de casa para ir à igreja, e na saída eu já encontrava um inimigo. Ele se chamava Getúlio Pereira Torres, meu pai. Onde você vai? Vou à igreja. Então guarda a chave do carro, vai a pé. Não é crente? Então vai a pé. E eu andava, meus irmãos, 26 quarteirões para a igreja. Logo depois que eu me converti, um tempo depois, aconteceu aquele problema que muitos conhecem aqui com o Jim Swaggart, que eu tive que ouvir do meu pai. Aí o santo de vocês aí, o crentão, tá vendo? Saiu da secretária, teve um caso com ela, agora fica aí chorando. E se eu não tivesse mantido firme, meus irmãos, nas minhas convicções, domingo lá em casa era uma vida. Ele queria que eu fosse ao clube. Eu falei, pai, eu não posso ir ao clube, eu tenho escola dominical. Mas você nunca sai comigo? Eu falei, podemos sair, vamos no sábado. O senhor não trabalha no sábado, nem eu. Não, mas domingo é que eu quero ir. Eu falei, então o senhor vai para a igreja. E quando meu pai morreu em 2007, 20 anos depois, eu pude orar e agradecer a Deus no velório dele, porque eu não pude dizer adeus para ele, eu disse só até logo, que meu pai havia se convertido. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ontem não, sexta-feira, eu cheguei de Franca, eu moro em Ribeirão Preto, cheguei em casa, meu filho mais velho estava dormindo, eu acordei, me dei um abraço, aí fomos conversar um pouco, e deitamos para assistir televisão. E aí eu perguntei, filho, você vai fazer 15 anos, você é um adolescente, você não pensou ainda em sair da igreja? Porque todo adolescente que eu conheço com 15 anos tem a maior vontade de ir embora, ficar ali com o pastor, professor de escola dominical, regendo coral, e ficar livre. Sabe o que meu filho me respondeu? Pai, eu nunca pensei nisso, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser, na minha vida, e isso me emocionei quando meu filho me disse, eu quero ser, pelo resto da minha vida, um cidadão do reino dos céus. Meu filho tem 14 anos. Meu filho, todas as vezes que ele tem um problema, está lá fazendo um exercício de matemática, ele enrola no meio do exercício, ele para, fecha os olhos e ora, Senhor, eu não consigo mais, eu preciso da tua misericórdia. E ele continua fazendo e termina de fazer o exercício. Põe na sua cabeça, meu irmão, uma coisa: seus filhos só vão orar se você orar. Seus filhos só serão dizimistas se você for dizimista. Seus filhos só vão ler a Bíblia se você ler a Bíblia. Seus filhos só vão beber se eles verem você beber. Seus filhos vão fumar se eles você fumar. Porque os filhos são retratos dos seus pais. E nós precisamos todos os dias dar exemplos positivos para os nossos filhos. Começa em casa. O testemunho começa em casa. Quando eu me converti, se você fosse crente e chegasse numa loja e falasse assim, olha, o senhor pode me vender algumas coisas? Eu não tenho dinheiro, eu sou crente, daqui a um mês eu venho lhe pagar. A pessoa entregava, porque ela tinha certeza que daqui a um mês ela recebia. Hoje, vamos mudar de assunto. As pessoas querem cristianismo light, meus irmãos. Cristianismo light. Jesus não tem gosto de açúcar. Cristianismo é carregar a cruz. E se você não está disposto a isso, repense a sua fé. O versículo 20 nos diz que Paulo pregava publicamente. E essa semana eu li uma frase, eu já tinha lido, mas reli uma frase de um dos modelos para a minha fé, que é o reverendo
Martin Lloyd Jones, carinhosamente chamado lá na Inglaterra de o Doutor. Foi pastor da Westminster Chapel por 29 anos. Era médico e largou uma carreira promissora para ser pastor. Você vai pensar assim, mas é burro esse coitado. Largou a carreira de médico para ser pastor. E graças a Deus ele fez isso. E como Abel, está lá em Hebreus 11, né? Assim como Abel, ainda depois de morto, fala. Ele disse o seguinte, ó: aos coríntios e a outros, ele, o apóstolo Paulo, diz: uma dispensação do evangelho me foi confiada. Esta era a sua posição e deve ser a nossa. Esta é a palavra de Deus. É a revelação. É infalível porque é de Deus. Esta é a primeira arma da nossa guerra. Ela deve ser proclamada. Não é para ser defendida. A Bíblia não precisa de defensores, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia precisa de proclamadores, para ser anunciada com santa ousadia, para ser declarada aos homens. Não precisamos de diálogos, precisamos de declarações. Nós precisamos, meus amados, crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Versículo 21 nos diz que a única mensagem que Paulo pregava a judeus e a gregos é o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos que falar sobre mais nada. Tem gente que fica pregando sobre forma de batizar, se é por aspersão ou por imersão. Se tem que batizar adulto, batiza criança. Se o governo da igreja tem que ser presbiteriano, episcopal ou congregacional. Se a mulher tem que ter cabelo comprido ou cabelo curto. E as pessoas estão morrendo e indo para o inferno, enquanto nós estamos pregando doutrinas e não o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo diz assim nos versículos 22 e 23: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Imagine você: eu vou sair daqui de Mileto, sabendo que eu vou para Jerusalém, e em Jerusalém eu vou morrer. Será que você sairia de casa sabendo que aquele é o dia da sua morte? Se você, hoje você vai sair no trânsito, você vai bater o carro, você sairia de casa? Pois é, o apóstolo Paulo saiu de casa, então para em Mileto para falar com os presbíteros de Éfeso. Eu não sei o que vai me acontecer. Em outras palavras, ele disse o que Lutero dizia: eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem é que me guia. E se é Deus que me guia, o meu caminho certamente será seguro. Abraão não sabia para onde ia, meus irmãos, mas ele sabia quem o guiava. Paulo não sabia para onde ia, mas ele sabia quem o guiava. E quem é que guia você? É Deus ou seus interesses particulares? É Deus ou seu salário? É Deus ou seu carro? Os ídolos hoje têm nomes variados. E cabe a nós escolhermos a quem queremos servir: se é o Senhor ou seus ídolos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que disse Josué. A resposta, meus irmãos, é que nós precisamos de avivamento. Eu não estou falando aqui de, então a partir de hoje a igreja vai começar a bater palma, a igreja avivada. Não, isso é a igreja animada, né? Ou então a igreja que tem que melhorar os seus relacionamentos. Está tudo rasgado entre os irmãos, vamos começar a costurar. Isso não é avivamento, é aviamento. Avivamento é Deus fendendo o céu, como diz lá em Isaías 61: mas se fendesses o céu e descesses. É disso que a igreja do século XXI precisa.
A igreja do século XXI precisa de Deus. A igreja do século XXI precisa de Jesus Cristo. A igreja do século XXI precisa de fé. A igreja do século XXI precisa reconhecer a soberania de Deus e buscar as Escrituras. Isso é fundamental. O desejo de Deus é levantar um povo santo e um povo zeloso de boas obras, um povo comprometido com o reino de Deus. Deus não precisa de religiosos. Os fariseus eram religiosos. Os budistas são religiosos. Os muçulmanos, nossa, como são religiosos. O apóstolo Paulo, na sua conversão, também era religioso. Mas ele diz assim, aquilo que veio antes, eu considero como esterco. E agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino, que é muito maior do que a igreja presbiteriana. O seu reino que é muito maior do que a igreja anglicana. O seu reino que é muito maior do que qualquer instituição humana. Porque é Deus mesmo quem o fundou nos nossos corações. Para isso, meus irmãos, vocês lembram que no início eu disse que nós temos que voltar às nossas raízes. E a receita é fácil. Ela tem 3 pontos que são fundamentais para nós sermos a igreja que Deus quer. Primeiro ponto: orar sem cessar. Quando eu me converti, dizia-se que a igreja caminhava de joelhos. E nós estamos em tempos, meus irmãos, onde as pessoas estão numa vida tão corrida que elas não têm tempo para orar, para buscar intimidade com Deus. E tem gente que acha que tem intimidade com Deus é falar com Deus, quando na verdade intimidade com Deus é ouvir Deus, não é falar com Ele. Nós não temos mais tempo para ficarmos em silêncio e ouvirmos a voz de Deus. Nós lemos às vezes a história de homens que foram tremendamente usados por Deus no passado. E esses homens eram homens de oração. Lutero orava em média 8 horas por dia. O que vocês acham que Deus usou para fazer a reforma? Segundo elemento que nós precisamos resgatar: a leitura e meditação diária das Escrituras. Nós falamos com Deus quando oramos. Deus nos fala quando nós lemos a Bíblia. Aqui no Brasil, meus irmãos, nós temos liberdade religiosa. Nós temos a maior gráfica de Bíblias do mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sou sócio da Sociedade Bíblica do Brasil desde que eu me converti. Todo mês mando uma oferta para a Sociedade Bíblica do Brasil, desde que eu me converti. Eu estava falando com o Chiquinho agora antes do culto, que a grande tristeza do meu coração é eu não poder mais ser juliano, porque eu sou pastor. E que alegria era distribuir a palavra de Deus para as pessoas. Entregar para os jovens, para os enfermos, para os soldados, para enfermeiras, para doentes, a palavra do Senhor. E dizer para essas pessoas: existe uma esperança. E o terceiro ponto da nossa receita: nós temos que ter paixão pelas almas. Nós temos que ter zelo evangelístico. As pessoas hoje querem ter zelo evangelástico. O cristianismo, que onde eu me acomodo, eu vou esticando o que eu quero. Mas nós temos que ter coragem, meus irmãos, de anunciar o Senhor Jesus. Chega de blasfemarmos o nome do Senhor. Que Deus nos conceda o seu Espírito Santo, para que a nossa vida seja um verdadeiro canal para abençoar esse mundo tão carente de Jesus Cristo. Que eu e você sejamos reformadores. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora.